Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e vou dar aula para o nono ano. Nós vamos dar continuidade aí à correção do nosso livro de atividades, tá bom? Peguem aí o livro de vocês e abram aí na página 42, capítulo 5, tá? Período entre guerras, regimes autoritários e totalitários. Então vamos lá. Questão número 1. Assinale o X nas alternativas que se refere a algum dos princípios de acontecimentos no período entre guerras. As questões corretas é a B e a D, tá bom? A exceção dos regimes totalitários, né? Em 1922, Mussolini na Itália e em 1933 na Alemanha nazista, em 36, né, 1936 na Espanha e assim vai. Getúlio Vargas aqui em 37, tá? E vamos lá. D, também está correto. Crise econômica no mundo capitalista a partir de 1929, com a crise, né, da quebra da Bolsa de Nova York em 29. Essa crise vai piorar as condições financeiras, principalmente da Alemanha, tá? Vamos lá. Número 2. Na Europa, a Itália e a Alemanha tiveram governos totalitários. Qual era a característica comum esses dois países? Resposta: esses países enfrentaram dificuldades econômicas, as quais acarretavam o crescente e constante insatisfação da população, principalmente quanto à solução política adotada até então. A democracia e o liberalismo não davam mais conta de resolver os problemas desses países no pós-guerra. Ponto. Grupos políticos e sociais viam ainda uma ameaça da eclosão da Revolução Socialista. Então, na realidade, com a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, aquela coisa da ideia do comunismo cresceu muito na Europa e no mundo. Tá? Então, o que vai acontecer é que esses comunistas, esse pessoal das ideias comunistas, tentaram entrar. Então, para segurar a onda comunista, o que vai acontecer é que a iniciativa privada vai patrocinar esses governos totalitários, tá? Para evitar que o comunismo entrasse em seus países. Tá bom? Vamos lá. Sobre as características do fascismo e do nazismo, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas de cada sentença. Vamos lá. Havia a monopolização da política por parte do Partido Único, hierarquicamente organizado. B. Sua ideologia era fundamental no culto ao chefe de Estado, na exaltação da coletividade nacional e no desprezo pelos valores do individualismo liberal. Letra C. Tinha o objetivo de expansão imperialista. D. Mobilizava as massas e enquadravam as organizações nos moldes que fossem favoráveis ao regime. Letra E. Atuava de maneira a aniquilar as oposições mediante o uso do terror e da violência. Letra F, na página 43. Controlavam as informações e utilizavam meios de comunicação de massa como instrumento de propaganda do Estado. Letra G. Pregava a superioridade da raça e perseguiam judeus, eslavos, afrodescendentes que deveriam ser dominados, isolados e exterminados. Incrível que pareça, aqui quem está falando aqui é mais esse xenofobismo, tá? É mais por parte da Alemanha nazista. A Itália, incrível que pareça, apesar do um poder totalitário, eles não pregavam muito essa coisa de perseguição a algum povo, né? Como foi o caso
dos alemães, né, a Alemanha nazista, não vou falar os alemães todos, mas a Alemanha nazista, que perseguiu os judeus, perseguiram os negros, perseguiram os caramba, esqueci, deu um nome, deu um branco aqui agora, mas a nível até religioso também, Testemunha de Jeová, lembrei, os ciganos, tá? Então esses povos vão ser perseguidos, mas mais na Alemanha nazista, tá? Vamos lá, marque V ou F aí, tá? Para as alternativas da questão 4, tá? A é V, a B é F, a C é V, a D é F e aí é F. Vamos ver aí o que são a F. Vamos lá, a B. A Itália aderiu ao governo totalitário ainda na década de 20, até aí tá certo, porque sofria com as imposições do Tratado de Versalhes e estava empobrecida. Mentira. Para começar, o Tratado de Versalhes ele fez uma pressão sobre a Alemanha, não sobre a Itália, tá? Vamos lá, letra D. As intenções imperialistas e expansionismo de Mussolini para a consolidação da Grande Itália concretizaram-se a partir de 1935 com a invasão da Etiópia. Não foi, tá? Apesar da guerra na África pelos italianos, mas não foi a Etiópia, tá bom? Letra E. A Carta de Del Lavoro assegurava a intervenção estatal na produção industrial, uma das premissas em um Estado que se colocava contra o liberalismo. Não, tá errado. Pelo contrário, apesar dele não ser um poder liberal, não ser um poder liberal, mas eles tinham um poder privado por trás dele, desse poder totalitário, iniciativa privada. Tá? Vamos lá, tem um texto aí, você já deve ter lido em casa, a questão número 5. De acordo com o texto, a exceção do nazismo na Alemanha, A, B ou C, é a letra A, tá? Foi um processo que teve apoio popular porque envolveu a retomada do desenvolvimento econômico alemão. O preço para isso, porém, foi a instalação de um regime que, entre outros aspectos, acabava com as liberdades individuais. Tá? Virou aí, vamos lá para a questão número 6. Em 1934, a cidade de Nuremberg ocorreu o 6º Congresso do Partido Nazista Socialista dos Trabalhadores Alemães, que foi integralmente registrado pelo cineasta Leni Riefenstahl. Mais tarde, Leni transformou essa imagem no documentário O Triunfo da Vontade, uma das mais conhecidas obras favoráveis ao nazismo e a sua propagação. Em 1938, o outro evento desse porte foi realizado em Nuremberg com a mostra das imagens a seguir. Gente, é muito grande, né? Olha o poder nazista aí na Alemanha. Vamos lá. Como podemos observar, o uso do cinema e da propaganda tornou-se um dos pilares do regime de Hitler, empregado também por Mussolini e outros líderes autoritários. Explique como esse recurso beneficiou tais governos. Resposta. O uso dos meios de comunicação de massa popularizou-se sobremaneira durante a década de 1930 e 40, quando se percebeu o alcance que ele tinha sobre a população. Cinema, rádio, jornais, tudo era usado para promover os ideais defendidos pelos regimes e incitar a população e manter-se ao lado das autoridades que controlavam. É engraçado que a gente hoje em dia, a gente fala muito negócio de fake news, né? Eu não gosto muito dessas palavras não, inglesa não. Mas eles usam esse termo, a gente tem que usar, senão a gente não consegue se comunicar, porque são notícias falsas. Essas fake news, por exemplo, que a gente fala que hoje está sendo combatida aí, principalmente aqui no Brasil, tá? E até investigação sobre pessoas que estão produzindo essas falsas notícias, isso já acontecia nessa época, tá? Se Hitler, incrível que pareça, tivesse uma internet na época, cara, o propaganda que ele já fazia na rádio, no cinema, nos jornais, panfletagem,
já tomou essa proporção toda, imagine a internet. Ele ia alcançar uma sensação até de mundo, de planeta. Tá? Então, realmente, a propaganda, como se dizem, né, a alma do negócio. Então, quem vai ser um dos maiores propagandistas, né, o ministro da propaganda nazista, vai ser Joseph Goebbels. Tá? Ele que vai organizar tudo isso aí e fazer a propaganda nazista. Vamos lá. Questão número 7, página 45. O nazismo e o fascismo aproximaram-se em suas ideias básicas, mas apresentavam particularidades. Aponte ao menos um exemplo para o caso alemães em um para o caso italiano. Vamos lá. No caso da Itália, resposta. No caso da Itália, observa-se a grande ênfase do corporativismo, em que as corporações profissionais intermediavam-se a atuação política. No caso da Alemanha, a deficiências eram a antissemitismo e a busca pela pureza da raça. Isso aí, né? Não existe raça pura, né? E apesar que eu também não gosto muito desse termo raça, eu gosto mais de usar etnias, né? Como se uma etnia fosse superior a outra e nós todos somos seres humanos, somos todos iguais. Vamos lá, temos um texto aí, né? A seguir foi extraído do livro escrito por George Orwell sobre a Guerra Civil Espanhola de 36 a 39, conflito no qual lutou. Tá aí, com base na leitura do texto, responda as questões, vocês devem ter lido aí o texto em casa. Porque o autor afirma que, por anos a fio, os chamados países democráticos tinham se curvado ao fascismo? Resposta. O autor faz referência ao fato de que os países democráticos não barraram os países que houve a exceção dos governos totalitários e autoritários, apesar de terem a oportunidade. Tá? Aí eu falo para você a pergunta, por que os outros países não se meteram? É simples, porque a ideia comunista estava entrando, a Alemanha e a Itália ficavam ali, fica ali no meio da Europa. Então, quer dizer, esses países vão segurar essas ideias comunistas para não entrar na Europa e não prejudicar. Tá? Então, eles ficaram só esperando lá, se matarem. Tanto é que existia conflito muito grande, tanto na Itália como na Alemanha bem pior, que quando vinha aquelas, como se fala, aquelas paradas, quem fazia as paradas era mais o partido nazista. Mas quando encontravam grupos comunistas e grupos nazistas nas ruas, cara, era uma briga feia, tá? Que saía até morte. Vamos lá. Como a democracia colocou-se de pé contra o fascismo durante a Guerra Civil Espanhola? Resposta. Além da Frente Popular, a luta contra a força de Franco levou à formação das chamadas Brigadas Internacionais, que congregaram pessoas de diferentes partes do mundo para atuar militarmente no conflito. Letra C. As expectativas expressas pelo autor no fim do texto foram confirmadas? Justifique sua resposta. Não. Ponto. O autor esperava que a guerra civil fosse uma grande derrota para o Franco e para a extrema-direita como todos. Ponto. Entretanto, o que ocorreu foi a vitória do general e a confirmação de mais um país europeu sob o domínio de um governo totalitário. Tá? Vamos lá, virando a página aqui, vamos agora para o capítulo 6, Brasil, República Nova. Vamos falar agora, entrar em Getúlio Vargas. Vamos lá, marque um X nas questões, né, que são aí do governo provisório de Vargas, que vai de 30 a 34. Vamos lá, letra A. Está correta, declarou nula a Constituição de 1891, até então vigente, tá? Então vai ter uma nova Constituição que vai ser a Revolução Constitucionalista, que vai ser a Constituição de 1934. Vamos lá, C.
que está correto também. Decretou o fechamento do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas Estaduais e Municipais. Está corretíssimo. D. Criou o Conselho Nacional do Café com o objetivo de conter os efeitos da crise econômica. A quebra da Bolsa em Nova York em 29, o Brasil era a base do Brasil era o café, né, da economia brasileira, então vai fazer com que Getúlio Vargas mande queimar toneladas de café. Ele compra e queima todo o café no intuito de fazer o quê? Do preço do café subir no mercado internacional para ver se o Brasil conseguia se recuperar na sua economia. E claro, ele vai também incentivar a industrialização. Observe a imagem a seguir e depois responda as questões propostas. Aqui a gente está vendo aqui que da Revolução Constituinte, na qual estão convocando aí os paulistas para lutar contra o governo de Vargas. Vamos lá, letra A. A que evento o cartaz se refere? A Revolução Constitucionalista. Que mensagem contém? O cartaz chama os paulistas para se alistarem na Revolução para lutar contra as tropas do governo. B. Quais fatores influenciaram a eclosão da revolta? Começou tudo por causa do interventor, que foi colocado por Getúlio Vargas em São Paulo. Os paulistas não vão gostar. Outra coisa é que eles vão reivindicar uma nova Constituição e também eles vão querer eleições para presidente, tá? Só que em 1934 as eleições foram de forma indireta, tá? E Getúlio Vargas foi eleito. O que os manifestantes exigiam? Acabei de falar tudo isso aí que eu falei, para ser repetido aí também na letra C. Explique como acabou a Revolução Constituinte, tá? O general Pedro Góes Monteiro, ele vai sufocar a economia paulista, né, que ele vai cercar São Paulo e vai deixar eles precisar. Então eles vão precisar de comida, mantimento, vão precisar de arma, então isso tudo não entrando dentro de São Paulo vai fazer com que a economia de São Paulo entre em colapso, aí acaba os paulistas se rendendo, tá? Agora, eu sempre faço essa pergunta toda vez, mas vamos ver a letra E para ver se está dentro das perguntas aí. Com a constitucionalista, consideraram o resultado final da revolta. Essa aí que eu queria dar a resposta para vocês. É o seguinte, os paulistas, eles ganharam e perderam. Os paulistas perderam nas armas, mas ganharam nas suas reivindicações, tá? Essa é a resposta bem curta e boa. Observe a charge, na questão 3, observe a charge que resume o governo Vargas entre 1930 e 37. Por qual motivo Getúlio Vargas aparece tão feliz em 30? Tá? É que ele dá o golpe de 30 com apoio, né? E quando ele chega com a carinha dele já em 37, ele fica com aquela cara turrona de o quê? De um ditador. Então, ele começa sorrindo, vai mudando a sua aparência, tá? Até 37 se tornar radical e dá o golpe, né? Ele dá o golpe em 37 e se mantém no poder de 37 a 45, que é o governo do Estado Novo, tá? Letra B. Entre 36 e 37, o presidente aparece bastante descontente. Indique o motivo desse descontentamento que ele fez para resolver a situação. Primeiro, ele está descontente por onde está entrando, porque tinha os integralistas e tinha o partido, Aliança Nacional, tá? Liberal, a Aliança Nacional Liberal, tá? Comandado por Luiz Carlos Prestes. E os integralistas são integralistas por Plínio Salgado. Então eles haviam muito conflito entre eles. Então Getúlio Vargas lança o plano Couer, certo? Lança o plano Couer que diz que a Aliança Nacional Liberal está para dar um golpe, os comunistas dão um golpe sobre o governo. Então ele coloca o estado de sítio e toma o poder, tá? Então quando chega ali entre 36 e 37, ele muda a fisionomia dele porque ele vira agora um ditador mesmo. Ele já era, né? Mas agora um ditador mais radical nos moldes da Itália fascista, tá? Vamos lá. 4.
Uma das questões que prevaleceram na passagem da Primeira República para o governo Vargas está relacionado aos indígenas. A esse respeito, leia o texto a seguir. Vocês já leram com certeza em casa. Com base no texto em seu conhecimento, respondo: mesmo com a criação da SPI, é possível afirmar que o governo estabeleceu uma relação de respeito com os grupos indígenas? Justifique sua resposta. Vamos lá. Resposta. O texto indica que o objetivo do governo era pacificar e assimilar os indígenas, ou seja, fazê-los se encaixar nos moldes de vida dos demais integrantes da sociedade brasileira. Ponto. O indígena ainda era visto como alguém que precisava ser ensinado de tal qual uma criança, e não como um indivíduo capaz e, portanto, de vivência e concepções próprias de vida e de mundo, né? Então, quer dizer, porque os índios é uma nação dentro de uma nação. Como tem acontecido aí nos anos, tem alguns governos que têm respeitado isso, né? A individualidade da cultura indígena. Mas tem outros aí que acham que, por eles estarem no Brasil, acha que eles têm que se comportar como todo mundo, entendeu? E eu acho, né, que tem que rever isso aí, tá? Vamos lá, continuando aqui, página 48, tá? A imagem a seguir mostra a carteira de trabalho de Getúlio Vargas. Quando lançou a carteira de trabalho, foi a carteira do trabalho número 1, foi a de Getúlio Vargas. Com base nas imagens, seu conhecimento sobre a relação de Vargas com os trabalhadores, analise as alternativas a seguir, assinale as corretas. As corretas é a B e a C, tá bom? Vamos lá. Número 6, Enem. Tem outro textozinho aí, com certeza vocês devem ter lido em casa. Os programas de Hora do Brasil contribuíram para A, B, C, D ou E. É a letra D, a correta, tá? Então aqui agora a gente termina a nossa correção. Na próxima aula a gente vai corrigir aí o capítulo 7 e 8 para terminar aí nosso livro de atividades. Tá bom? Então, em casa vocês façam esses exercícios aí do capítulo 7, capítulo 8 e semana que vem a gente vai corrigir. Tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!